Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, como eu costumo falar. É com alegria e com gratidão que eu se encontro pela segunda vez aqui na casa, na Associação Emílio Malete, né? Desde já agradecendo ao Pai Celestial, Criador da Terra, do Universo, agradecendo ao amor de nossas vidas, o Mestre Jesus, agradecendo aos espíritos superiores, benfeitores e amigos, agradecendo a equipe espiritual da casa e agradecendo a equipe física que vocês que estão aqui do Emílio, né? Pois bem, a palestra de hoje, ela é desafiadora. Por que desafiadora? Primeiramente começa com tempo, temos só 40 minutos. E aí quando você pegar, nem que seja uma curta passagem do Evangelho, você se abre um leque de possibilidades para você poder conjecturar e falar sobre ela. Às vezes leva horas, às vezes pode até levar dias, você falando sobre aquilo. É desafiadora porque fala do quê? Falsos profetas. Eita! Temos muito que falar sobre isso, né? Pois bem, o tema de hoje, falsos profetas, se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 5, tá? Então vamos entender melhor o que é e significa profeta, certo? Vamos lá. Na visão espiritualista, visão religiosa, profeta, pessoa que anuncia os desígnios divinos, que prediz acontecimentos por inspiração de Deus. Na visão materialista, profeta, pessoas que supostamente prediz o futuro, vidente, adivinho. Na visão bíblica, da nossa Bíblia, do nosso Evangelho cristão, profeta é também uma testemunha especial de Cristo, que presta testemunho da sua divindade e ensina seu Evangelho. Ensina a verdade e interpreta a palavra de Deus. Então, nós vamos se basear nessa primeira visão espiritualista e nessa terceira visão que está na Bíblia. Dentro da história, sempre houve adivinhos, videntes e os que predizem, os intérpretes ou os profetas. Toda civilização existiram esses. Vamos lá. Historicamente, dentro da história, os gregos tinham umas mulheres que chamavam pitonisas, videntes. Mulheres que se encontravam nos oráculos. E o que é oráculos? Oráculos eram espaços que eram longe das cidades, da civilização, ao qual tinha essas mulheres, essas jovens, até mesmo jovens e anciões, que muitos, os reis, aqueles influentes, iriam se consultar. Muitas vezes os reis iam até lá para saber, temos uma batalha, vamos vencer ou não? Como vamos fazer? E iriam a esse espaço chamado oráculos. Vamos visitar o oráculo para saber se iria se dar bem numa batalha, numa guerra. Ou seja, ir atrás desses adivinhos. Né? Na Bíblia, nós encontramos uma suposta pitonisa. Em 1 Samuel, capítulo 28, o rei Saul sai ao encontro, ao qual ele tinha como feiticeiro, né? Por quê? Porque essas mulheres, ela era da religião politeísta, né?
A gente tem que entender que profeta é um termo usado pelos judeus, né? E tinha o povo de Deus. E fora o povo de Deus, tinha os povos gentios. E os povos gentios, justamente, eles eram politeístas, ou seja, eles tinham vários deuses, cultuavam vários deuses. Já o rei Saul era monoteísta, ou seja, só acreditava em um Deus, assim como nós cristãos somos. Então, por isso, eles atribuíam o nome dessas mulheres de feiticeiras. E não só isso, perseguiam também. E é interessante que o objetivo do rei Saul era invocar o espírito do profeta Samuel. Para o quê? Consultar. E assim foi feito, né? Saul tirou as vestes reais, foi com 2 soldados normais procurar essa mulher. Chegando lá, conversou com ela, como ela deveria fazer. Ela disse: olha, pense, vamos dizer assim, em quem vocês querem invocar. E fez a invocação. E justamente, o interessante, isso está na Bíblia, no Antigo Testamento. Justamente, o espírito do profeta Samuel apareceu. E só depois que o espírito de Samuel apareceu, e falando questão ao rei Saul, foi que a mulher, a feiticeira, descobriu que era Saul, através do espírito de Samuel. E o interessante é que Samuel não só apareceu claramente para eles, ou seja, eles viram o espírito e também escutaram. E Samuel falou a verdade a Saul. Olha, Saul, seu reinado está prestes a acabar. E você vai ser colocado na mão dos seus inimigos. E foi o que aconteceu. Foi assim que começou o reinado do rei Davi. Pois bem, contexto dentro da Bíblia. Pesquisem, pessoal. 1 Samuel, capítulo 8. Tá certo. E para cá. E nas culturas xamãs, ou indígenas, ou os povos originários. Quem nós temos? Temos o xamã, temos o pajé. E quem são esses? São os responsáveis pelo lado espiritual. Eles que fazem cura, orientação e avisos. Sempre na história teve essas pessoas com tais fenômenos. Sempre houve. E na nossa Bíblia, esses tais fenômenos eram chamados, pelo judaísmo, esses tais fenômenos eram chamados de profetas. Então, se você vinha numa tradição de Israel, e você tinha esses fenômenos, era atribuído como profeta. Pois bem, moçada, já falou sobre a história, sobre o significado de profeta, que eles historicamente sempre esteve presente. E o que seria falso? Significado de falso. Adjetivo. Que não é verdadeiro, fictício, enganoso, contrário à realidade ou à verdade, inexato, sem fundamento. São falsos. E se a gente for juntar falsos profetas, o que seria falsos profetas? É uma pessoa que se apresenta como profeta ou adivinho, vamos dizer assim, mas não tem o dom de profecia ou inspiração divina. É um pseudo-profeta na visão bíblica. Falsos profetas podem, vamos prestar atenção agora, usar o dom para fins demagogos ou demoníacos, se passa por homens de bem para enganar os cristãos,
dentro da doutrina cristã. E é interessante essa. Manipular, eles manipulam para obter dinheiro, poder ou sexo. São falsos profetas. Manipula, fala como em nome de Deus, mas com hipocrisia e engano. Hipocrisia e engano. Aí está formado o falso profeta. E é interessante, e eu sou grato, nós temos que ser gratos, por hoje, na doutrina espírita, ao qual eu defendo e falo bastante, quando eu posso assim, que nós sabemos como funciona os mecanismos de vidente, de adivinho, de mensageiros ou profetas. A realidade que historicamente que nós aqui foi falado, falamos dos gregos, dos judeus, dos profetas, dos pajés indígenas, dos índios, tem uma ligação entre eles todos. E o que seria essa ligação? Nós encontramos na doutrina espírita. Nós chamamos de mediunidade. Mediunidade. Tanto as pitonísias, as mulheres adivinham, como os profetas de Israel, como os nossos pajés, os nossos indígenas. Mas, irmãos Salles, então quer dizer que o Espiritismo ele mostra esse mecanismo? Sim. No livro dos médiuns temos a informação sobre tipos de mediunidade. Mostrando aquilo que era até então místico, misterioso. Como é que esse profeta, como é que essa moça sabe disso? Como é que chega isso até eles? Místico, é mistério. E isso dava um poder a eles, logicamente. Nossa, ele adivinhou, ele falou aquilo e aconteceu. Se cumpriu ou não se cumpriu, se foi falso. Vou dar um exemplo. Abraão, o pai da fé. Abraão, ele escutou uma voz que ele atribuiu a Deus, a divindade de Deus, que disse: Abraão, sai da tua parentela, deixa a tua casa. Abraão, você está vendo quantas areias no mar, quantas estrelas no céu? Você pode contar? Não, Senhor, não posso. Isso será o tamanho da tua descendência. Lindo, né? Mas qual era o mecanismo disso? Como é que Abraão escutava isso? Como é que ele escutou? Através do Espiritismo, nós sabemos que Abraão era um médium. A mediunidade de Abraão ostensiva, porque todos nós somos médiuns, isso nós sabemos. O livro do Espírito fala. Mas existe aqueles que são mais ostensivos. As mulheres pitonisas, ou as mulheres feiticeiras, elas também escutavam ou sentiam. Os pajés ou os xamãs, eles também têm as mesmas coisas, o mesmo sentido. Agora só muda a configuração de nome. Israel é profeta, o outro é xamã, a outra era pitonisa. Pois bem. E é interessante, sejamos gratos pelo Espiritismo, pela essa doutrina que ela nos aponta, nos dá, olha, por aqui o caminho, olha os mecanismos que acontecem, como é que acontece, como é que se vê, como é que se escuta.
Como é que muitas vezes somos usados, porque um pregador, aquele que leva uma mensagem, normalmente ele possa ser usado, e ele é quando não se escuta. Nos itens à frente do Evangelho, lá no capítulo 21, né, tem uma orientação que é muito interessante. Está em São Mateus. Aí diz assim: não acreditais em todos os espíritos, mas experimentais se os são de Deus, porque falsos profetas se erguerão no mundo. O que isso tem a ver, irmão Salles? Que nós sabemos pelo mecanismo do Espiritismo, que quando se escuta, quando o profeta vem, normalmente ele está recebendo informação. E de quem é essa informação? Dos irmãos espirituais. E quando é um verdadeiro profeta, é um espírito de um galardão do bem que não mente. E quando é o contrário, um espírito mais denso, mais baixo, vamos dizer assim, ele se torna o quê? Um falso, um verdadeiro profeta? No capítulo 1 do Livro dos Espíritos, da questão 100 à questão 113, e é bom que vocês confiram o Livro dos Espíritos, tanto vocês que estão aqui como no vídeo, fala sobre classificação dos espíritos. É muito interessante. E interessante isso, que a gente vai procurar outras literaturas, outras religiões, não existe uma classificação. Não se fala. Livro dos Espíritas, sim. Ele começa a dar uma classificação. Terceiro, segundo e primeiro grau. Logicamente que Kardec e os irmãos ele deixam aberto. Mas ele já dá uma bússola. Olha, tem uma classificação de espíritos. Primeiro grau, espíritos superiores, evoluídos. Um exemplo. Superior, evoluído? Dou um grande exemplo, nosso modelo Jesus. Isso é mais que exemplo. Não, mas vamos chegar um pouco mais para cá. Nosso amado Bezerra de Menezes, que fez um trabalho. Madre Teresa. Gandhi na Índia. Grandes. Fizeram trabalhos enormes. Ó. O espírito de segunda ordem, que está na transição. Aqui já sabe que é um espírito que está aqui para ser trabalhado. E aí eles tentam se melhorar, não gosta de fazer o mal, erra, mas não gosta de errar. E terceiro grau, aí sim. Aí são espíritos que na verdade ainda tem muito reajuste, não aceitam ainda. E a gente fala sobre o espiritismo em questão de falsos profetas, porque nós sabemos o mecanismo que há sobre isso. Então, às vezes, quando alguém vem falar sobre o Evangelho de Cristo, sobre qualquer doutrina, tem que se levar em conta o que ele está falando, e quem e como está sendo usado. Porque muitas vezes vai cair nessa classificação. E se ele cair na classificação de terceiro espírito, porque é nessa classificação que diz, tem aqueles espíritos que são brincalhões. Tem aqueles espíritos que são o quê? Zombeteiros. Às vezes o falso profeta, às vezes não é nem porque ele queira. Às vezes não é, às vezes é porque ele está sendo usado. Lógico que tem aqueles que sabem. Lógico que tem aqueles falsos profetas que eles, logicamente, vão usar do poder, da mediunidade que se tem,
para adquirir aquilo, seu objetivo. Dinheiro, poder. Então é interessante nós analisarmos isso. Olha a hora para mim. Por quê? Mas, irmão Salles, como nós podemos analisar isso? Eu costumo falar ao meu filho, a minha família, sobre a gente temos que criar uma coisa chamada senso crítico. Uma avaliação crítica. Mas isso não é fácil. Porque nós vamos ter isso através de uma coisa chamada estudo. E não só estudo, mas também experiência. Mas muitas vezes nós não queremos estudar. Nós queremos só experiência. E é preciso que os dois caminhem de lado a lado. O estudo e a prática, que é a experiência. E às vezes nós só queremos experiências. E aí caímos numa dessa. De sermos muitas vezes enganados. E até mesmo caímos na situação de falsos profetas. Mas vamos entender melhor o que é falsos profetas. Quer dizer, irmão Salles, que se você está aqui falando sobre o evangelho de amor, que paciência, isso tudo bem. Aí saiu aqui do Emílio, maleta, ele pede um carro. Olha o que eu falei, paciência, amor. Olha como Jesus se comportava. E aí no meio do trânsito alguém me tranca. Nossa, aí eu perco minha paciência. E chamo um nome com uma pessoa. E volto o carro atrás dele. E vou até ele. Quem sabe discutir, até mesmo brigar. Isso me faz de um falso profeta? Sim ou não? Sim? Pois é. O entendimento que nós temos que é falso profeta? Não. Não é falso profeta. Por que não é falso profeta, irmão Salles? Porque essa pessoa está sendo incoerente com o que ela está falando sobre o Evangelho. Mas a mensagem do Evangelho está sendo passada. Sendo que nenhum de nós que estamos aqui somos 100%. Nós estamos aqui justamente para nos melhorarmos. E mesmo quem está na posição de um profeta, entre aspas, ele tem os seus erros. É incoerente. E o que seria um falso profeta, irmão Salles? Opa, agora sim. O falso profeta seria aquele que ele pega o Evangelho, ele pega o contexto daquilo e ele modifica ele. Ele falsifica aquilo. Com a intenção para ele. Para ele. Foi falado aqui. Dinheiro, poder, sexo. Ele falsifica a mensagem. Olha que ele fala bonito. Olha que ele se passa como uma pessoa séria, muitas vezes. Mas a interpretação, ela não é de acordo. E se a gente não tivermos um certo estudo, uma leitura, a gente vamos sim ser levado como muitos hoje em dia são. Infelizmente, a verdade tem que ser dita. Quer dizer, irmão Salles, que falso profeta sempre existiu e ainda existe? Se não, foi falado aqui. Não acreditais em todos os espíritos, mas experimentais se os espíritos são de Deus. Olha só como ele fala. Não é porque se está se falando, não é porque... Não, peraí. É o senso crítico que nós devemos ter. Vou dar um exemplo melhor. Eu pego a nossa Bíblia, tem uma passagem, não estou lembrado agora, que é o irmão Paulo que fala. Ele fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo fala isso. Lindo, passagem de Paulo. E aí, eu chego aqui e diz: olha, tá vendo? Eu pego esse versículo, essa passagem, e eu trago aqui. Você está vendo? Paulo falando que tudo posso naquele que me fortalece. Você pode tudo. Você pode ter a melhor casa, o melhor carro. Você pode ter, quem sabe um jatinho, depende de você, mas você pode, porque Paulo falou, tudo posso naquele que fortalece.
Agora isso vai com o contexto, está dentro do contexto. Aí você vai lá, Paulo está dizendo, no contexto, no pretexto, antes e depois. Aí Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar fome, sede. Posso ser caluniado. Posso passar por momentos difíceis na minha vida. Mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Ó, como mudou? Qual seria o falso profeta nos dois? O primeiro ou o segundo? Ó, primeiro, gente. Agora, se eu não tiver esse discernimento, essa sabedoria, esse que eu falo senso crítico, nós vamos ser levados que nem folhas secas aos ventos. E dói no coração, mas entendo que esse momento que nós estamos passando, momento ao qual vem chegando, que nós falamos de transição, esse novo momento, haverão e tem muitos falsos profetas. Eles pegam a mensagem do Evangelho e modificam. Para finalizar, porque o tempo está correndo, eu vou dar me deram esse chá de colher. Tem uma história que foi comentada por Gandhi, que foi trazida também, acredito, por muitos que falam sobre o Evangelho, até mesmo no Espiritismo, que diz assim. E é interessante que todo o Evangelho, todo aquele que é profeta, vamos dizer aqui, ele é um mensageiro da palavra. Ele interpreta, ele lê e passa adiante aquelas informações. E para ser um profeta de verdade, ele tem que estar dentro da verdade. Eu falo sempre à minha família, quando a gente está conversando, que tem uma frase que eu amo muito, eu acho muito bonita de Jesus. Que Jesus, antes de anunciar algo, falar alguma coisa, ele falava, em verdade eu vos digo. Olha só, em verdade. Não em falsidade, mentira, em verdade. Então o verdadeiro profeta, ele vai falar sempre em verdade. Às vezes vai doer, lógico que dói. As pessoas não querem se deparar com isso. Mas ele sempre vai estar falando de verdade. Porque ele está assim com o mestre. Ele tem seu modelo em guia. Mas qual seria essa fórmula? É a fórmula da 3 peneiras. Eu acho que vocês já escutaram sobre isso. Vamos usar as 3 peneiras, as 3 peneirinhas. E como seria a primeira? A primeira é o que se está falando. Essa que eu uso, né? Logicamente tem várias 3 peneiras. O que é que se está falando? Então você tem que entender o que se está falando. Para começar. Porque não adianta chegar aqui e falar com vocês de uma forma muito acadêmica. As pessoas não vão entender. Ou também não adianta chegar aqui e falar de uma forma muito humilde, também do campo, que uma pessoa da cidade não vai entender. E para quem está escutando, tem que se entender também sobre o que está falando. Agora eu estou entendendo. Está falando sobre o Evangelho, sobre falsos profetas. Passou na primeira peneira. Aí vai chegar na segunda peneira. Opa, essa segunda peneira aí é complexa. Por quê? Porque a segunda peneira ela entra a questão de não só o que, mas quem está falando. E nem sempre quem está falando, foi o exemplo que eu dei no começo, às vezes é uma pessoa que tem um ato errado. Mas isso não quer dizer que ele não esteja falando a verdade. Mas muitas vezes, como essa pessoa que está falando, às vezes as atitudes e as formas dela, ou certos interesses, vai fazer com que seu ponto de interrogação, acenda. Peraí. Então, ao escutar aquilo, eu vou tomar mais cuidado. Eu vou querer também pesquisar aquilo. E sempre eu falo, pesquisem, estudem, leiam. A verdade vos libertará. Que verdade é essa? É o conhecimento. O budismo falava, o homem vai ter acesso a se iluminar. O que é se iluminar? É cada vez mais ele tem um conhecimento que vai fazer com que ele chegue o que o Espírito falou. Um espírito de primeira classe. Evolução. E todos nós estamos aqui nessa caminhada de evolução.
Pois bem, analisou, passou a segunda peneira. E a terceira peneira? Essa é importante. E a peneira é assim, ela começa com uns furos mais largos, vai diminuindo, e na final fica fininha, né? Qual seria a última peneira? Para finalizar, irmão Sérgio. A última peneira é o quê? Essa mensagem. Qual é a serventia dela? É para o bem ou é para o mal? Vai ajudar ou vai complicar, destruir? Se essa mensagem for para o bem, se essa mensagem for uma crítica construtiva que constrói, ela passa. Mas se não for, fica. Hoje em dia nós temos a tecnologia, o WhatsApp, Instagram, muitos que o que mais nós vemos aí é mensagens e mensagens e vídeos. Mas nós não conseguimos usar as três peneiras nisso. Aí, às vezes, nós caímos nessa de divulgar coisas que, na verdade, não contribuem para a evolução do próximo. E nem para a nossa. Eu falo de WhatsApp, porque antigamente era chamada fofoca. Disse-me-disse. Isso traz mágoa. Isso traz, nós sabemos como espírita, a questão vibracional. Essas peneiras. Eu estou usando a peneira, eu falei aqui sobre o nosso dia a dia. Mas essa peneira é para ser usada aqui também em questão de verdadeiros ou falsos profetas. Que nós possamos analisar cada vez mais, estudar cada vez mais e entendermos que nós estamos aqui para evoluirmos. E a evolução não depende do outro, depende primeiramente de você. A evolução depende de cada um de nós, para assim chegarmos ao nosso objetivo. E o nosso objetivo é o ensinado pelo nosso modelo guia, Cristo Jesus. É o amor fraternal. É o amor entre nós todos. Desde já agradeço e finalizo nessa tarde de sábado no Emílio com muito amor e com muito carinho. E obrigado a todos.